E bora lá, bora para nossa aula. Deixa eu deixar essa aqui no fundo, copiar essa imagem para não perder. Bom, depois eu aumento ela para a gente ver. Tá, então vamos lá. Vocês lembram o que a gente falou na aula passada? No caso, a Liza, né, que estava na aula. A gente estava falando sobre a luz, certo? Fenômenos ópticos. E aí a gente falou, né, sobre os três princípios de propagação da luz, né? Então, vamos colocar aqui princípios da luz. Então, aqui a gente pode falar da propagação retilínea da luz, beleza? Lembra lá? Em todo meio homogêneo, a luz vai se propagar em linha reta, né? Meios, por exemplo, dentro da atmosfera, meios que não mudam, basicamente, beleza? Então, a propagação retilínea. Por exemplo, se tem alguém conversando, né? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Tem alguém aqui desse lado do muro. Tem um muro aqui, ó, certo? Uma parede. Quem tá aqui do outro lado não escuta, né? Ó, porque a luz ela não vai fazer curva. Ela vai, ó, passar por aqui. Então, para olhar essa pessoa, só quem tá, por exemplo, aqui, né? Ó, quem tá em cima do muro que vai conseguir ver essa pessoa, beleza? A luz não vai fazer curva. O outro princípio era a independência dos raios, beleza? Independência dos raios. O que isso quer dizer, esse princípio da independência dos raios, né? Quando a gente tem lá dois holofotes, vamos fazer assim, ó. Quando eu tenho aqui uma luz vermelha e uma luz azul, elas vão se cruzar e depois que passar aqui uma pela outra, eu posso até pôr uma luz verde aqui também. No momento do cruzamento, elas vão se atingir. Porém, logo após o cruzamento, cada uma segue aí o caminho que estava seguindo, beleza? Elas vão ser independentes. A luz de uma não vai afetar nada na outra, nem a trajetória, nem a intensidade, absolutamente nada. Todas as características que ela tinha antes aqui do cruzamento, elas vão ter depois do cruzamento, beleza? E o último princípio que a gente falou era o da reversibilidade, né? Que é aquela ideia, reversibilidade. Que é aquela ideia que a gente falou de quando você olha no retrovisor e alguém tá te olhando, né? Aí parece que tá olhando olho com olho, sabe? Tudo que você vê também pode te ver, beleza? Essa seria a ideia aí, né? Em palavras mais científicas, mais técnicas, né? O caminho da luz não vai depender do sentido, não depende se ela está indo ou ela está voltando, ela vai fazer o mesmo caminho. E aí a gente falou também da reflexão, né? A reflexão é quando a luz bate no material ou numa superfície aí e ela retorna para onde ela estava vindo, né? Então, por exemplo, eu sou um material opaco, né? Minha camiseta é opaca. Então a luz está saindo dali, bate aqui na minha camiseta e ela reflete, ela volta para esse meio aqui, que no caso é o ar, beleza? Até atingir a câmera, ou no caso que está representando o observador, né? Que seria o olho de vocês, se a gente estivesse sem a câmera aí no meio, né? Se vocês estivessem me vendo diretamente pelos olhos de vocês. Essas aulas são meio chatinhas e complicadas de dar através do computador, porque parece que não dá para experimentar ela do mesmo jeito, mas a gente se esforça. Então a reflexão, ela pode ser regular ou ela pode ser difusa, beleza? A reflexão regular, por exemplo, que acontece aqui quando eu olho num espelho. A luz ela vai ser totalmente refletida e os raios refletidos, eles vão ser paralelos, ou seja, aqui está meu espelho, ó. Então se entrou, digamos assim, três raios aqui, ó, eles saem todos com a mesma direção, eles saem paralelos aqui, ó. Ela mantém esse paralelismo aqui dos raios, tá vendo, ó?
A reflexão difusa é aquela reflexão que a gente não enxerga muito bem. Por exemplo, no papel alumínio, né? O papel alumínio, ele reflete a luz, você joga uma lanterna, você vai ver que ela está sendo refletida, porém, ele não vai manter esse paralelismo, ele reflete cada feixe aqui de luz por um canto, assim, ó. Vou fazer um exemplo bem esdrúxulo, mas para vocês entenderem, ó. Então a luz está entrando aqui paralela, igual entrou no primeiro caso, porém ela sai aqui uma para cada lado, né? Uma reflexão difusa, beleza? Ela não é uma reflexão regular, é uma reflexão perfeita. Galera, qualquer dúvida, vocês perguntam, falam aí, beleza? Não vai deixando passar muito, não. E aí, na aula de hoje, a gente vai falar dessa ferramenta tão maravilhosa e presente em todas as casas de vocês, que é os espelhos. Por enquanto, vamos falar dos espelhos planos, beleza? Como assim espelho plano, né, professor? Tem um espelho que não é plano, tem espelho que é redondo. Aqui, por exemplo, ó, esse é um espelho plano, ele reflete perfeitamente a imagem, beleza? Se eu virar aqui, ó, esse aqui já não é um espelho plano, isso aqui é um espelho côncavo, a gente vai ver daqui a pouco, é um espelho esférico. A imagem ela fica maior do que ela realmente é, beleza? A gente já vai falar mais disso, só para exemplificar aqui, ó, que tem outros tipos de espelho. Então, a principal característica de um espelho plano é que a imagem vai manter as suas dimensões. Então, vamos lá. A imagem mantém suas dimensões. Nossa, minha letra tá feia hoje, hein? Vou tentar caprichar mais. Então, tem um desenho clássico aqui do espelho que é o seguinte, ó. Aqui tá meu espelho, beleza? Como que eu sei que é o espelho? Normalmente a gente vai desenhar, ó, 3 cabelinhos aqui, ó, para representar que é a parte de trás do espelho, beleza? Então a parte que eu não desenhei nada é a parte da frente aí do espelho. Beleza. E aí eu vou traçar aqui uma reta normal. Vocês lembram o que é a reta normal? Vamos ver se vocês estão afiados. Alguém lembra o que é a reta normal? Qual que é a propriedade dela? Essa aqui é a minha normal. A normal, ela é uma coisa inexistente, beleza? Ela é imaginária, galera. O que é a normal? É a reta aqui, ó, que faz 90 graus com o espelho, beleza? 90 graus com a superfície, é perpendicular à superfície. Isso aqui, ó, normal, vai aparecer em diversas áreas, inclusive na matemática. Na matemática ela aparece bastante. A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície, beleza? Sempre fazendo 90 graus. E aí o que acontece? Ó, o que acontece agora é o seguinte: eu tenho aqui um raio entrando, vou desenhar aqui de roxo. Tem aqui um raio que vai entrar no meu espelho e depois, depois aí o raio vai ser refletido, certo? Ele vai sair do meu espelho. Então, vou falar que aqui, ficou roxo ali, mas vocês entenderam. Esse raio que está entrando, eu vou chamar ele de raio incidente. Não precisa ficar decorando muito esses nomes, não, galera. Só normal, que é importante. E esse aqui vai ser o raio refletido, beleza? O raio que incide e o raio que é refletido. E aqui, ó, eles fazem um ângulo em relação ao normal, beleza? O ângulo de incidência e o ângulo aqui de reflexão, beleza? E aí o que a gente tem que lembrar, que é basicamente a regra do espelho plano, é que o ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Isso aqui é o que vocês não podem esquecer, beleza? Esse ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. E aí vai vir muita coisa a partir daí, vocês vão ver já já. Porém, esse aqui, ó, galera, vai ser o desenho clássico do espelho, beleza? Vocês já devem ter visto na escola de vocês, né, pichado na carteira, esse desenho aqui, né, ó. É porque a galera gosta muito de espelho plano, né, ó. É um assunto que todo mundo adora. Então, sempre que vocês verem esse desenho, já sabe o que é, né, ó. Aqui é o espelho, aqui é a reta normal, aqui é o raio incidente, aqui é o raio refletido, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão
E você sabe aí que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, sei lá, se aqui for 30 graus, aqui também vai ser 30 graus, beleza? E aí, ó, a gente sabe que aqui é 90, né? Então, quanto tem que ficar aqui embaixo, ó? 60 graus e aqui também 60 graus. Então, esses dois ângulos aqui de fora, ó, eles também sempre vão ser iguais, beleza, galera? Esses ângulos, eles são iguais. Eu vou deixar para a gente fazer exercício, mas na próxima aula. Essa aula aqui acho que não vai rolar muito exercício, não. Não vai. Temos tempo, já está meio corrido para a gente. Outra coisa muito importante é o seguinte. Sempre, isso vocês podem verificar aí com uma régua. Isso aqui é bem legal de verificar, ó. A distância que você tiver aqui, ó, do espelho, então, esse aqui, ó, é meu objeto, beleza? Ou no caso, pode ser até a gente. E aí, ele vai criar uma imagem aqui, ó, dentro do espelho, certo? Então, esse desenho aqui também é o clássico, galera. Vocês têm que entender isso aqui, ó. Se você olha no espelho, você sempre vai se ver do lado de dentro, certo? É isso que a gente está tentando representar aqui, ó. Quando você olha no espelho, você se vê aqui do lado de dentro, beleza? E aí a distância que tem de você até o espelho vai ser exatamente a mesma distância que tem do espelho até a imagem. Então, se você pegar uma régua e colocar aqui na frente do espelho, põe a régua aqui na frente do espelho, vem aqui, ó, e coloca um lápis aqui em alguma medida. Pode ser no 5, 6, 7, onde vocês quiserem. Você vai ver que, por exemplo, você colocou o lápis a 5 centímetros do espelho, você vai ver a régua dentro do espelho e a imagem do lápis também vai estar nos 5 centímetros dentro do espelho. Então, isso aqui, ó, sempre vai ser igual, beleza? E aí, ó, essa imagem mantém suas dimensões, vai ser importante aqui, ó. Essa altura aqui que meu objeto tem vai ser sempre igual a essa altura aqui, ó, que minha imagem tem, beleza? Ela não muda o tamanho do meu objeto, ela não vai mudar as características da minha imagem, beleza? As dimensões da minha imagem, ela vai ser perfeitinha, tranquilo? Então, ó, vou pegar um exemplo aqui com vocês. Imagina que tem um ser humaninho aqui, ó, que se olhou no espelho e... Opa. Peraí, que eu tomei um golpe aqui do... Ó, vocês viram que eu estou usando vários recursos aqui agora, né, galera? Então, ó, imagina o seguinte, eu vou ter dois casos aqui, ó. Vou ter o caso 1. Então, vou desenhar os espelhos, inclusive, um embaixo do outro aqui, ó. Isso aqui é um espelho. Isso aqui é outro espelho. Então, ó, imagina que aqui no caso 1, eu desenho um Juarez aqui, ó, perto do espelho, e ele está a 1 metro do espelho. Então, eu vou ter a imagem dele também do lado de cá, ó, a 1 metro do espelho. Beleza? Vamos imaginar, então, que o fulaninho aqui, ó, esteja 1,80 de altura, beleza? Então, a imagem dele também vai ter 1,80 de altura. Tranquilo isso? Notar aqui, ó, desse lado está o meu objeto, no caso a pessoa que está olhando no espelho, e do lado de cá está a minha imagem, ou seja, a imagem que é produzida pelo espelho, beleza? Aí, o fulaninho foi e deu um passo para trás. Um passo não, vamos falar que ele andou 1 metro aqui para trás. Então, agora aqui, ó, a distância que tem entre ele e o espelho também vai ser de 1 metro, beleza? Então, a distância aqui, ó. De 1 metro não, né? Desculpa aí, galera. Vai ser 2 metros agora. Ele andou 2 metros para trás. Então, a distância aqui, ó, entre o espelho. Ele andou 1 metro para trás, ficou 2 metros, desculpa. A distância entre o espelho e a imagem também vai virar 2 metros, beleza? Como se a imagem também tivesse se distanciado do espelho, beleza? Tá claro para vocês isso?
que eu tô falando? E a altura dele aqui, ó, não muda, beleza, galera? A altura dele continua 1,80 m. Isso aqui vocês podem verificar, por exemplo, quando vocês vão no banheiro, olhar o tamanho de vocês. No banheiro da casa, nem tanto, mas no banheiro, por exemplo, do cursinho, né, que é aqueles espelho grande, muitas vezes acontece isso. Você tá vendo, se vendo no espelho, né? Ah, não consigo ver meu topete, o espelho vem até minha testa. Você pode dar um passo para trás que não vai mudar absolutamente nada. Você vai continuar vendo só até sua testa, que o espelho não vai mexer nesse tamanho. O que o espelho vai fazer é simplesmente te mostrar o que você está vendo. Então, se você quer ver sua testa, provavelmente você vai ter que abaixar um pouquinho para conseguir caber dentro do espelho, beleza? Tá claro isso para vocês ou não? Tá de boa? Tá, legal. Porém, o espelho ele tem uma característica aí que é o seguinte: o espelho ele produz uma imagem enantiomorfa. Nossa, professor, que você está falando, né? Que droga de palavra é essa? Não precisa decorar a palavra, beleza? Mas só precisa lembrar que isso acontece. Então, a imagem do espelho, ela sempre vai ser uma imagem. Opa! Enantiomorfa. O que é isso, né? Ó, pega aqui, por exemplo, o nosso amiguinho aqui, o Pato Donald, né? Não, Pica-Pau, desculpa. Ó, ele tá com a mão direita para cá e a mão esquerda para cima. Quando ele olha no espelho, a imagem do espelho vai estar com a mão direita levantada e a esquerda baixada. Isso, galera, olha no espelho que estiver aí perto de vocês, faz o teste. Você ergue a mão esquerda, o espelho vai erguer a mesma mão, o mesmo lado, beleza? Só que como ele está de frente, para ficar certo, vai parecer que ele ergueu a mão direita, beleza, né? Você pode dar um hi-fi assim com o espelho para você ver isso aí acontecendo, beleza? Isso aí é clássico. Você dá a mão para alguém do lado do espelho. Você está do lado direito, quando você olhar no espelho, vai parecer que sua imagem está do lado esquerdo daquela pessoa, beleza? Isso aí normalmente cai quando a gente fala de palavras, né? Então, quando a gente tenta escrever alguma coisa na frente do espelho, o que acontece, né? Vocês já brincaram de escrever espelhado? Já, né? Sabem escrever espelhado? Já viu isso aí? O que acontece aqui, ó, é o seguinte, né? Ó, vou escrever eu. Como que fica isso no espelho? Então, o que a gente vai fazer, ó? Cada pontinho aqui, então vamos pegar, assim, vamos dividir isso aqui em 3 pontos, por exemplo. Ó, cada pontinho vai guardar a mesmo tamanho. Então, ó, se tem essa distância, eu vou ter essa distância até esse ponto. Ah, esse ponto aqui tem mais essa distância, então dá mais essa distância. Vou ter esse ponto aqui também, ó. Pum, vou ter essa distância, marca esse ponto. Então, se eu ligar esses pontos, eu vou ver a palavra U, a letra U, né? No caso do U, não faz diferença, porque o U ele não mudou. Porém, agora, se eu fizer isso no E, ó, vou salvar esses 3 pontos e esse aqui de trás, ó. Então, pum, o primeiro ponto é aqui, aí tem um pouco em cima, um pouco embaixo e o outro é aqui atrás, né, ó. Na hora que eu for ligar esses pontos, agora sim, ó, olha o que vai acontecer. Ela vai ficar aqui, ó, ao contrário. Isso, a Liza falou ali, né? A palavra fica ao contrário. Porém, não é bem ao contrário no sentido de que você inverte a letra de lugar, né? As letras, elas vão inverter o lado aí, né? Como se eu pegasse cada letra e virasse ela de lado. Então, galera, isso aí já caiu em provas, né? Então, aqui, ó, como que caiu isso aí uma vez? Falou assim: um menino com a camisa do ETCAP olhou na olhou no espelho e como que ficaria a inscrição da sua camisa, né? Como que ele enxergaria. Aí tem um truque para vocês, ó. Você pega o cantinho da prova, caso caia isso alguma vez para vocês em prova, e você escreve bem forte o que você quer ler espelhado, beleza? Então, eu vou escrever ETEC aqui, porque ETCAP é muito grande.
Você tem que escrever bem forte, por quê? Porque eu quero que isso transpareça do outro lado da folha, beleza? Então eu vou forçar bem aqui para ver se dá para ver do outro lado da folha. Ó, então aqui, vê se vocês conseguem ver aí. Eu escrevi ETEC, certo? Num pedacinho de folha aqui, ó. Tá dando para ver? Meu ETEC? E agora eu vou virar aqui, ó. E aí vocês conseguem. Opa, aqui, ó. Tá vendo? Isso é como ficaria espelhado, né? O C estaria mais perto do espelho, porém ele vira ao contrário. O E também, o T não muda nada, né? E o outro E também vira ao contrário e vai mantendo essa ordem de quem está mais perto do espelho e quem está mais longe, beleza? Então, caso caia em prova, vocês podem se lembrar dessa dica aí, ó. Escreve lá na folha, dá uma rabiscada forte, que vocês vão conseguir ver, saber matar aí com clareza, beleza? Tá, então, a gente chegou a comentar na outra aula, mas eu vou falar dele de novo, que é o famoso prisma de luz. O prisma, né? O que seria o prisma? O prisma, né? Vocês já viram aquela capa do Pink Floyd, que é. Ah, não era isso que eu queria usar, não. Uma capa do Pink Floyd, que é tipo um triângulo que entra a luz branca e sai o arco-íris. Deixa eu mostrar para vocês que isso aqui é legal. Essa aqui é a clássica imagem da decomposição da luz. Olha essa aqui é mais bonita porque ela parece ser mais verdadeira, beleza? Essas aqui estão bonitinhas também. O que acontece aí, né? Ó. Vocês têm aula de matemática com a Carol, certo? Ou eu estou enganado? É a Carol ou é a Luana? Ou quem que é? Quem da geometria? Vocês podem perguntar para quem da geometria qual é a diferença de um prisma e uma pirâmide. E aí vamos ver. Ou vocês já sabem. Ah, Luana, tá. É, eu vou deixar vocês na curiosidade, né? Porque isso aqui parece uma pirâmide, não parece? É que essa aqui ainda tá mais de lado, dá para ver. Mas eu vou deixar essa curiosidade para vocês. Vocês vão ter que descobrir o que é um prisma na matemática, beleza? Aqui, quando a gente fala de prisma na física, eu estou falando aí do objeto que decompõe a luz branca. Lembra que na aula passada a gente falou que a luz branca, né, ela é a soma das outras cores, né? Vou escrever aqui, o Matheus faltou. Então, a luz branca é a soma das outras cores, né? Quando eu uso um prisma, eu consigo causar esse efeito aqui, ó. Porque cada cor vai se sofrer refração um pouquinho diferente, tá vendo? Com um ângulo um pouquinho diferente aqui dentro. E aí, quando elas saem do prisma, isso aqui serve como um projetor. Então, ela vai ampliar e aí a gente vai conseguir ver melhor esse efeito aqui, ó. Isso aqui é basicamente o que acontece no arco-íris, beleza? É, por, só que no arco-íris, ele, em vez de ser um prisma, ele acontece através das gotículas de chuva mesmo. Porém, é isso aí que vocês vão saber. O prisma ele serve para decompor a luz branca. Então, ele vai separar aí as partes da luz, né? Separar cada cor da luz, beleza? Tá. E aí, então, para a gente fechar, só falta eu falar dos espelhos esféricos. Eu tenho dois tipos de espelhos esféricos, né? Tenho esse aqui que eu mostrei para vocês, vou tentar mostrar de novo. Eu não sei se vocês conseguem ver aí que a imagem fica maior do que ela é, as coisas estão aumentadas, né? Porém, é o espelho clássico, beleza? É o espelho que você vê. O famoso espelhinho de maquiagem. É o famoso
Sempre que você vai em loja de sapato, roupa, qualquer coisa do tipo, da Chili Beans, né, que tem óculos, esse espelho é usado porque ele justamente aumenta a imagem, ele vê mais detalhes, né? Então, eu vou deixar ele aqui, ó. Ele é um espelho, a gente vai desenhar aqui, ele é curvadinho, nossa, deixa eu desenhar direito isso aqui, vai. Ele é um espelho curvadinho, e o que importa aqui pra gente é que ele vai refletir com a parte de dentro, beleza? E a gente eu já vou falar mais de como que eu sei que é côncavo ou é convexo. Então ele é o famoso espelho de maquiagem. E o meu outro espelho, que é o espelho convexo, ele vai ser o contrário do côncavo. Ele é um espelho que ele vai refletir com a parte de fora. Onde que a gente vê esse espelho aqui, né? Ó, onde que sempre tem? Ele é o famoso espelho do busão. Olha, faz tempo que eu não pego ônibus ainda, desde que começou a pandemia, não me olho num espelho convexo. Também ele tem na saída de condomínio, estacionamento, no centro tem muito, né? Ele tem na rua, assim, para ajudar a galera a manobrar. Esse espelho aí, ele também aparece no retrovisor de caminhão, de carro grande, assim, busão. Normalmente tem o retrovisor e embaixo do retrovisor eles colam um espelhinho convexo para ajudar você a ver melhor, né? Ver as coisas que estão embaixo e tal. Então, qual que é a ideia, galera? Se você pegar uma colher, provavelmente se você pegar uma colher da sua gaveta, isso não vai ser legal, porque sua colher já está gasta, né? Você já meteu o dente ali, já passou a bucha, já riscou tudo sua colher. Mas se você pegasse uma colher perfeita, uma colher de prata totalmente polida, lisa, encerada, bonita mesmo, você ia ver que ela é um espelho, né? Na verdade, a colher, ela é os dois espelhos ao mesmo tempo, né? Porque ela é assim, certo? Então eu tenho um lado aqui, ó, côncavo, né? Ela está refletindo esse lado de dentro e ela também reflete o lado convexo, beleza? Então ela serve aí para as duas coisas. Ela é tanto côncavo quanto convexa. Ah, professor, como que eu vou lembrar aí qual que é o côncavo, qual que é o convexo, né? Isso é difícil. Então, pensa o seguinte, olha na colher. O lado de dentro, né, o lado concavidade, é o côncavo, concavidade, certo? E o lado de fora é o convexo, é o que sobrou, beleza? E aí a gente tem que pensar o que, ó, o espelhinho de maquiagem, o espelho côncavo, qual que é a principal função dele? A principal função dele, não que ele sempre trabalhe dessa maneira, galera, mas para vocês, a gente só precisa lembrar da principal. Então, é ampliar a imagem, né? Ele vai aumentar a imagem, ele vai me mostrar riqueza nos detalhes. Ele vai ser chamado também de um espelho convergente. Por que convergente? Porque ele converge os raios de luz. Convergente. Ele converge os raios de luz, ou seja, tá aqui meu espelho, né? Ó, imagina que tá entrando os raios de luz aqui, ó. Ele vai converger esses raios para um único ponto. Então imagina que todos os raios vão ser refletidos aqui, ó, para esse único ponto aqui no meio, beleza? Os raios continuam, tal, né? Mas vão ser refletidos ali no meio. Por que que isso é importante, né? Aplicações aí do espelho convergente. Vamos lá. Já volto ali. No caso, se eu pegar uma antena de TV, é exatamente um espelho convergente para luz visível. Óbvio. Funciona aí é uma semiconferência. Na verdade, ela é, né? Vou tentar desenhar aqui, eu não sou muito bom em perspectiva 3D. Dá para ver que eu estou tentando desenhar em 3D, né? Ela é uma parabólica, né? E aqui na frente dela, ó, ela tem o sensor, né? Ela tem o receptor, que é sempre uma caixinha de plástico aí. Beleza? Então, o que que ela vai fazer, ó? Ela vai pegar
todos os raios aqui que chegam até ela, né, ó, toda a onda que está chegando aqui até ela, e vai refletir essa onda para esse receptor. Beleza? Então, todas as ondas chegam aqui até ela, e ela vai refletir essa onda aqui no meu receptor. Por isso que o receptor é tão importante, né? Por isso que é importante que ela seja bem feita também, né? Que ela tenha esse formato correto. Então, vem onda de tudo quanto é canto aí para ela, e ela reflete essas ondas ali sempre no meu receptor. Então, ela concentra as ondas, ela converge as ondas para o receptor, beleza? Isso é um espelho convergente, é um espelho côncavo. Beleza? O espelho convexo, né, o espelho do busão, para que serve o espelho do busão? Vamos ver se vocês estão espertos. Para que a gente usa o espelho do busão? Né? Por que no busão tem um espelho convexo e não um espelho plano, por exemplo? Ninguém arrisca? Olha, ele é divergente, então os raios que chegam, ele vai mandar para vários cantos, tá vendo? Ele diverge os raios, ele não converge para o centro. Ele vai espalhar a luz, beleza? E aí, para que serve o espelho do busão, né? Ele aumenta a imagem? Ou ele diminui a imagem? O que ele faz? Por que a gente usa ele ao invés de usar um espelho com um espelho plano? Ninguém? Ele, na verdade, o que ele faz? Ele reduz a imagem, mas a gente vai falar, né, que ele amplia o campo de visão, ou seja, ele aumenta o quanto você consegue enxergar. Então, né, por consequência, reduz a imagem. Beleza? Então ele vai ser usado onde eu quero enxergar mais coisas, né? Então, por exemplo, no fundo do busão, para o motorista olhar lá da frente e conseguir ver o busão inteiro, né? Ver a porta, ter uma visão melhor, maior. Porém, ele reduz a imagem, o tamanho das pessoas fica menor, o tamanho das cadeiras e tudo mais vai ficar sempre menor, beleza? A gente pode pensar nesse espelho divergente, né, que ele diverge a luz, como o globo de luz, né? Já viram aqueles globos de luz de discoteca antigamente, que era uma bolota colado vários espelhinhos? Ele vai ter esse efeito melhor ainda, porque como eles são vários espelhinhos e não uma esfera uniforme, ele vai fazer uma reflexão difusa, beleza? Não vai ser perfeitamente regular. Então, além dela ser difusa, ela vai estar espalhando a luz, vai ser divergente. O globo de luz, então, é um espelho divergente. Tranquilo, galera? Esse conteúdo, ele é mais também um pouco mais avançado, tanto que eu nem entrei muito no conteúdo, eu falei mais do que vocês precisam, não estou explicando por que aumenta, por que diminui, como que aumenta, como que diminui, nada disso, vou deixar isso para vocês verem lá no fim do ensino médio. Por enquanto, vocês vão saber que existem dois tipos, côncavo e convexo. O côncavo, né, o que reflete para dentro, com a parte de dentro, e o convexo reflete ó, com a parte de fora. O côncavo é o espelhinho da maquiagem, é um espelhinho que aumenta a imagem. E o convexo é o espelho que diminui a imagem, né, que aumenta o campo de visão, beleza? Por exemplo, aí, o espelho do busão. Eu vou deixar para vocês uma lista de exercício que não vai dar para a gente fazer hoje, mas que vai dar uma revisada aí, basicamente em tudo que a gente precisa saber aí na parte de ótica, beleza? E aí tem algumas imagens aí tem alguns exercícios de espelho esférico, tem alguns de espelho plano, beleza? Eu quero que vocês tentem fazer
Na próxima aula a gente vai discutir um por um deles, beleza? E aí, aqui embaixo, ó, tem algumas questões sobre o próximo assunto. O próximo assunto que a gente vai falar é termodinâmica, beleza? Temperatura, calor, transferência de calor, dilatação térmica. E aí tem algumas perguntinhas do dia a dia aqui, ó, para vocês pensarem sobre elas. Então, no caso, eu falei escolha uma das questões abaixo ali, mas pode escolher mais de uma e tenta elaborar uma hipótese, beleza? Tenta escrever o que, que acontece aí, por que, que a gente faz isso, né? Discuta os conceitos químicos e físicos envolvidos. Entre vocês, beleza? E tem que escrever aí, né? Porque os moradores de rua se cobrem com jornal quando está frio. Por que é deixado espaço entre os trilhos ao se construir uma rodovia? Por que os aparelhos de ar-condicionado são instalados no alto e não próximos ao chão? Tentem discutir essas questões, tentem pensar um pouco sobre elas e é isso, criar hipóteses. Na próxima aula a gente fala sobre isso, porque isso é só o próximo conteúdo, beleza? Mas aqui, ó, galera, 8 questõezinhas para vocês, bem de boa, não tão muito difíceis. Tentem fazer as 8, beleza? E me tragam dúvidas aí para a próxima aula. Eu vou compartilhar elas lá no Classroom junto com o vídeo da aula, beleza? E aí é isso que eu tinha para falar hoje. Eu vou deixar os exercícios para a gente fazer na próxima aula, porque a gente já faz uma revisão zona legal com eles, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Não, de boa? Então, beleza, galera. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Pergunta para Isa se ela prefere que muda o horário, se tá de boa esse horário para ela vir, senão a gente pode adaptar essa aula de maneira que fique melhor para vocês também. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma ótima semana.